Bom, então, uma ótima noite para vocês. Estamos aqui para o nosso seminário de psicologia, aqui na Semana do Psicólogo. Nós temos o prazer de ter conosco o Lucas Albertoni, ele que é psicólogo, ele é referência na abordagem centrada na pessoa aqui em Belo Horizonte, é um empreendedor, ele é supervisor de estágio, né, supervisor de psicólogos mesmo. Então, assim, se você formar, você pode ir lá no Lucas. O Lucas, me ajuda aqui, ele é uma referência em Belo Horizonte. Tá bom? Então, sem mais apresentações, né, eu queria passar a palavra para o Lucas. Lucas, fique à vontade, viu? Aqui nós estamos muito gratos por ter aceito o nosso convite. E fica à vontade, a casa é sua, tá bom? Muito obrigado. Primeira coisa, vocês estão me ouvindo bem? Sim? Daniel, está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Tá legal. Eu estou sem retorno do meu... Ah, estão vendo, né? Ah, agora sim, agora eu tive retorno aqui. Eu tô sem retorno do meu vídeo, não estou conseguindo me identificar aqui muito bem, mas não tem problema não. Ah, consegui agora. Consegui agora dar uma melhoradinha aqui para mim. Pronto, agora estou me vendo, fica mais fácil. Vocês estão todos me ouvindo, pessoal, assim, eu suponho que vocês vão lidar bem com o chat aí, eu estou com a janela do chat aberta, então, se vocês puderem, eu queria que vocês fossem me sinalizando aí pelo chat para eu ter certeza que vocês estão me ouvindo, que está dando tudo certo, tá bom? Então, estão me ouvindo, né? Ótimo, beleza, valeu. Gente, em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui ao professor Daniel, publicamente, agradecer aí pelo convite, agradecer pela paciência comigo, né, Daniel? Porque, infelizmente, acabou que o Daniel teve algumas dificuldades comigo, por falha minha mesmo, então peço desculpas aqui publicamente, viu, Daniel, pela dificuldade de comunicação. Mas... Não, gente importante é assim mesmo, a agenda é cheia. Mas a gente vai tentando, eu fico muito grato pela oportunidade que ele me deu também de estar aqui com vocês, até porque eu gosto muito de falar, de compartilhar o que eu vivo, né? Eu gosto muito de estar com estudantes, com psicólogos. Para mim, essa é uma causa, né? Uma causa muito nobre mesmo, e eu fico muito satisfeito. Então, muito obrigado, viu, Daniel? Obrigado mesmo pela oportunidade. E... Nós que agradecemos. Obrigado. E vou aproveitar aqui o ensejo da colega que foi a Andréia, né? Foi a Andréia que mandou parabéns a todos os psicólogos, foi? Então, gente, eu queria também desejar um excelente dia do psicólogo para vocês. Eu acho que vocês devem estar muito bem servidos aí, porque tem uma semana toda de psicologia para vocês, mas queria desejar um excelente dia do psicólogo e uns parabéns a todos vocês que estão em processo de formação, que serão psicólogos, né, futuros psicólogos, mas que já estão incorporando aí a profissão. Né? E eu estou aqui no meu desafio de hoje, né, de tentar conversar com vocês nesse tempinho aí de 60 minutos, para a gente dar conta de um assunto que é um assunto importante, caro demais para mim, porque é o que eu mais amo fazer, né? Eu falo que eu respiro muito psicologia humanista e ECP, eu vivo isso basicamente desde o meu quarto período da psicologia, né, da faculdade, foi onde eu me achei com isso, e é um assunto muito caro para mim, mas, então, portanto, um desafio. A gente teve um título aí, um título mais específico para esse momento de hoje nosso, que foi, na verdade, atendimento na ACP e princípios para uma teoria da terapia. Por que o título foi dessa forma? Princípios para uma teoria da terapia. O título foi dessa forma porque não tem como a gente falar aqui sobre a teoria completa da terapia, a gente precisaria esmiuçar muita coisa antes. Então, eu estou tentando selecionar aqui, selecionei uns trechos, né, um conteúdo para vocês, que pode trazer trazer vocês um pouco mais perto do que significa atender na ACP, do que significa ser um psicólogo humanista, né, ou ser um psicólogo que trabalha com abordagem centrada na pessoa e pensar no atendimento a partir disso. Tá? Então, eu não sei como é que está o som aí, né, se vocês estão tendo alguma interferência, mas vou pedir para todo mundo aí só para mutar, porque se um microfone estiver aberto ou dois, a gente vai começar a receber uma avalanche aqui de interferências, né? Então, que vocês possam ir regulando o microfone de vocês aí, e a gente vai aos pouquinhos dando conta, tá?
Gente, vamos lá. Olha só. Eu queria dividir, acho que antes de mais nada com vocês, eu quero dizer o seguinte, eu não vou ficar compartilhando muito slide, porque eu tenho a minha experiência agora dando aulas, né, tem sido que isso acaba, de certa forma, dispersando um pouco mais, e eu queria fazer uma coisa um pouco mais dinâmica aqui hoje. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falando com vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar lá no chat, eu vou terminando os raciocínios, vou já respondendo algumas dúvidas, não precisa esperar até o final, porque eu acho que fica mais dinâmico pra gente, acho que vocês ficam, eu suponho que vocês vão estar mais envolvidos e mais conectados dessa forma. Então, que vocês fiquem livres para isso, tá? Vocês podem colocar no chat. E, obviamente, também na hora que eu abrir, se vocês quiserem, vocês podem abrir o vídeo e fazer a pergunta para a gente fazer uma troca direta aqui, se o professor estiver de acordo, né, Daniel? Com esse formato aqui. Estou tentando achar uma forma dinâmica de fazer. Então, vamos lá. Eu quero começar com algumas bases para a gente pensar sobre como é que é esse sistema, esse esquema no consultório de psicologia humanista com ACP, tá? A primeira coisa que eu queria dividir com vocês é o seguinte, eu tenho duas metas quando eu recebo alguém no meu consultório, tá? Quais são as duas metas que eu tenho quando eu recebo pessoas no meu consultório? A minha primeira meta é me sentir livre. Olha só que interessante isso, porque a gente vai estar falando de uma terapia centrada na pessoa, mas eu já vou explicar o que eu quero dizer com isso, tá? A minha primeira meta é me sentir livre. E a minha segunda meta é não atrapalhar. Vou explicar para vocês o que eu quero dizer com isso, tá? E vou explicar como é que eu estou fundamentando essas duas metas que eu tenho, para ver se fica claro para vocês. Sentir livre. Por que eu fico querendo me sentir livre no momento em que eu estou no meu primeiro contato com os clientes que chegam no meu consultório? Eu falo muito isso nas minhas aulas, nas minhas lives também. Eu falo o seguinte, gente, muita gente confunde e acha que teoria psicológica é igual roupa de festa. O que significa isso? A minha concepção é muito clara em relação a isso. O que significa pensar que uma teoria psicológica é igual roupa de festa? Que é uma maneira que vários psicólogos pensam. É que assim, você abre o seu guarda-roupa, né, para ir numa festa e você veste segundo a ocasião. Se você vai numa festa de gala, você vai colocar lá um longo, né, um vestido longo, então os homens vão colocar um paletó, a gravata, ao passo que se você vai num churrasco, você se veste de uma maneira mais informal. Você pode usar até a sandália, o chinelo, né? Pode ser uma bermuda, uma camiseta, não sei. Ou seja, você adequa a indumentária, a vestimenta, para a ocasião. E aí o psicólogo acha que funciona também mais ou menos dessa forma, ou seja, para traumas é a psicanálise, para toque é a comportamental, e para acolher é o humanismo, né? O humanismo fica com acolhimento aí, com afetividade. Gente, é o seguinte, na minha opinião pessoal, tá? Eu acho que isso é uma bobagem. Por que isso é uma bobagem? Porque todas as teorias psicológicas, principalmente quando a gente está falando dessas teorias que são mais crivadas pela academia, né? Essas teorias que são mais consistentes, essas perspectivas que são as forças maiores da psicologia, não estou dizendo que as outras não são, tá? Estou dizendo que a gente tem aí, hoje, algumas que são mais prevalecentes. E é óbvio que se elas são mais prevalecentes é porque elas têm trabalhos mais ostensivos, né, do ponto de vista do que a psicologia consegue conceber, né, como algo que seja produtivo, como algo que seja válido. Então, quando a gente pensa, ao menos nessas três perspectivas, a gente está falando de três perspectivas muito sólidas que têm o mesmo intuito, que é ajudar alguém que está chegando ao consultório, e todas elas dão conta do recado. É claro que cada uma dessas teorias elas tem um enfoque e uma metodologia, mas isso não significa que só uma pode dar conta de um desses sintomas ou dessas manifestações. Então, eu acredito que isso, de uma forma geral, seja uma concepção dos psicólogos que não estão alinhados epistemologicamente com o que eles pensam, e eles não estão preparados o suficiente para fazer uma clínica sólida. Por quê? Por quê? Porque quando você vai atender, você precisa ter um eixo de trabalho. Esse eixo seu, ele começa lá numa fundamentação, que é a forma como você concebe um outro ser humano, é a forma como você percebe o mundo, é a forma como você percebe as relações, e, portanto, também será a forma como você percebe o processo de ajuda. Não tem como você querer só pensar na ajuda e falar, vou ajudar uma pessoa assim, sendo que a sua forma de ajuda, ela é contraditória, por exemplo, com uma percepção de mundo ou com uma percepção, por exemplo, do que é o ser humano. Então, às vezes, você querer, vamos supor, né? Você querer trabalhar guiado
por intervenções que são mais controladoras, como de fato, por exemplo, se você entendesse que a pessoa é controlada por estímulo-resposta, isso é completamente o oposto, por exemplo, de você trabalhar com intervenções mais libertárias, como se a pessoa ela tivesse ali com um poder sobre o que ela realmente quer escolher diante daquela ocasião. É muito diferente você pensar, por exemplo, que uma pessoa é regida pelo princípio do prazer ou do inconsciente, né? Uma pessoa por exemplo, o ato falho, né, que você não tem controle. Por exemplo, as pulsões. É muito complicado você pensar que você vai fazer uma intervenção baseada no inconsciente, sendo que, na verdade, a sua concepção não é de que a pessoa é regida pela pulsão, né? Sendo que, na verdade, você acredita que uma pessoa não é determinada pela pulsão, e sim que ela é livre. Ou, ao contrário, se você acredita que uma pessoa é determinada pela pulsão, ela é regida pelas forças pulsionais, ela funciona a partir do princípio do prazer, ou seja, ela quer o prazer a qualquer custo, ou evitar o desprazer, né? E, ao mesmo tempo, você está lá no consultório oferecendo para ela intervenções que são pautadas em um modelo mais consciente. Então, isso não tem condição, né? E aí eu estou aqui, claro, não para falar das outras teorias, só fiz uma contraposição, porque eu não estou aqui, eu não sou professor de outras abordagens e muito menos estou aqui para criticar qualquer uma delas hoje. Eu critico também as outras abordagens, inclusive a minha própria, começo dela, mas esse não é o ponto. O ponto é dizer que todas elas têm um princípio e têm uma fundamentação. E a gente precisa ter essa clareza. Então, quando eu falo que uma das minhas metas primordiais é eu estar livre, é porque a liberdade é um ponto fundamental nessa abordagem. Tá? E a liberdade, é muito interessante isso, a liberdade ela não é uma meta, e ela não é um luxo. Ah, eu sou livre porque eu faço as minhas próprias escolhas. Não, a liberdade, nesse ponto, ela é uma condição. Ela é uma condição existencial. Portanto, ela não é luxo, até porque ela não é legalzinha. Ser livre tem uma implicação muito forte. A liberdade, do ponto de vista existencial e humanista, ela está muito conectada à responsabilidade de ser. E ela está muito conectada ao sofrimento de ser jogado no mundo, como alguém que não tem um amparo específico, né? O ser humano seria desamparado, seria nu, porque não tem atributos específico como outros animais, né? Não é frágil, pode voar, não é fortão e tem muito pelo para se proteger do frio. Ele é jogado no mundo, ele é livre para fazer suas escolhas e também sofre pela responsabilidade de ser dessa forma. Né? Ele não tem parâmetros prévios para fazer as suas escolhas, portanto, escolher é sempre difícil, né? E a liberdade não se torna um luxo, a liberdade é uma condição. Então, se eu não começar a partir de mim, de eu me sentir mais livre, dessa meta, eu não tenho absolutamente condição nenhuma de pensar que há uma outra pessoa na minha frente e que todo o meu trabalho irá se pautar nessa liberdade. Ou seja, uma meta principal minha é que eu me sinta livre quando uma pessoa chega no consultório e, ao mesmo tempo, eu preciso, desde então, desde o momento em que há um contato com a pessoa, lá quando começa no telefone, até o momento em que ela entra na minha sala, entender que essa pessoa ela deve ser colocada e confrontada com a sua liberdade a qualquer custo, né? E que qualquer movimento, todo movimento que será feito clinicamente, a partir do momento que ela está em contato comigo, deve ser um movimento que gira em torno dessa liberdade. Portanto, tanto por telefone, né, ou a partir do momento que a pessoa entra na sala, a primeira coisa é favorecer essa liberdade em mim e nela. E eu sinto que quanto mais eu outorgo a mim mesma a possibilidade de estar livre com ela, mais ela também se sentirá livre e sentirá a possibilidade de exercer a sua própria liberdade. Então, talvez vocês estejam se perguntando, né, como assim, né, que tipo de liberdade você está falando? Existem muitas formas de a gente pensar nessa ideia de se colocar livre, de fazer a pessoa estar livre, mas eu quero começar aqui desse básico com vocês, que é o seguinte, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito quando eu dou supervisão e curso de formação, né, é que os psicólogos, principalmente os iniciantes, existe uma certa pressão interna, quando eles começam os atendimentos, de que eles precisam performar, né? Eles precisam acertar a intervenção, eles precisam mostrar para outra pessoa que eles estão agindo, que eles estão sendo bons psicólogos. É uma tentativa de mostrar para si mesmo, mas também de ser visto como um profissional responsável, de respeito ou qualificado.
E essa pressão interna, o que a evidência empírica mostra é que, na verdade, ela nunca faz tão bem. Porque a pessoa, ela está deixando de oferecer uma presença real, verdadeira, específica. Ela está deixando de ficar livre para ser quem ela é e para se deparar com um contato verdadeiro com a outra pessoa, que evidentemente, por muitas vezes pode ser constrangedor, estranho, né? Para ser uma coisa que ela não é. Ou seja, para performar um trabalho que ela quer mostrar, mas que não necessariamente faz parte ali do atendimento ou que é dela. Aí talvez vocês estejam perguntando assim, tá bom, mas como é que eu faço, né? Se eu for ficar mais tranquilão ali, ficar livre, isso vai gerar um certo constrangimento. Talvez sim. Talvez esse momento inicial, onde você se depara com essa possibilidade, e você se depara com uma outra pessoa diante de você, também vivenciando essa liberdade, isso gera um estranhamento. Mas uma coisa que a gente preza demais é a relação existencial. E a relação existencial é uma relação onde duas pessoas se deparam com o que há de mais humano nelas. E, portanto, por exemplo, atravessar um certo grau de constrangimento, atravessar um certo grau de estranheza, atravessar aquele momento que é um pouco desconcertante, pode ser extremamente valoroso, né? E é absolutamente real. Então, no final das contas, você está entre escolher vivenciar uma coisa que é um papel ali, né? Um papelzinho, né? Você se portar um pouco artisticamente, ali buscando o que é mais legal para falar, para mostrar que você é legal, ou você está diante de escolher uma possibilidade real de se abrir para o que aquilo ali vai gerar. E essa abertura, obviamente, vai também apontar, vai indicar para a gente uma parte do trabalho clínico que a gente tem que fazer, que eu vou entrar daqui a pouco, né? Assim, no final das contas, eu querendo dizer aqui para vocês que, por mais estranho que possa parecer, esse é o único caminho possível dentro dessa abordagem. É você se outorgar a possibilidade de estar livre com você mesmo, sendo uma pessoa absolutamente real e preocupando-se, antes de mais nada, com a presença verdadeira, ainda que ela implique em certas coisas que podem ser estranhas para você ou para outra pessoa. Na medida do tempo começa a ficar menos estranho, né? Mas a princípio eu suponho que pode ser muito estranho. E permitindo que a outra pessoa também seja ela, se portando da forma como ela achar mais conveniente. E o que quer dizer, então, eu permitir que a outra pessoa ela se porte da forma que ela achar mais conveniente? Significa, por exemplo, que eu não quero fazer escolhas para ela, já que ela é uma pessoa absolutamente livre, não porque eu estou falando que ela é livre, mas porque essa é entendida como uma das condições, e porque é preciso assumir o papel que ela tem como protagonista desse processo desde o início. Porque eu não sou o protagonista. Eu sou um facilitador, portanto, um coadjuvante. O protagonista é a pessoa. Isso significa fazer uma abordagem centrada na pessoa. Ou seja, a pessoa entra na minha sala e pergunta, Lucas, onde eu sento? Né? A princípio, eu não tenho objeções que a pessoa escolha o seu lugar de sentar. Exceto pelo fato de um menino de 5 anos pode querer sentar na janela, eu não tenho por que impor um local onde essa pessoa deva sentar ou escolher uma cadeira para ela. No meu consultório, eu estou aqui na minha sala, né, eu tenho 2 cadeiras e um sofá. São 4 lugares, vamos dizer assim, né, 4, 5 lugares. E eu não me importo qual a configuração que a pessoa escolha para sentar. Inclusive, também, se ela resolver sentar no chão, isso para mim não é um problema. Eu não estou preocupado da coisa acontecer de um jeito formalzinho. Eu estou preocupado da pessoa conseguir se atender de uma certa forma, da pessoa conseguir ser o mais próximo ao que ela está precisando. O que mais? Quando uma pessoa vai começar a falar comigo, isso aqui vai ser uma coisa muito curiosa para vocês, eu suponho, e eu estou supondo isso porque, normalmente, quando eu falo essas coisas, as pessoas acabam se sentindo um pouco estranhadas. Mas, por exemplo, eu também não sendo, né, estando o mais colado possível nessa política do atendimento, da liberdade do atendimento, né, eu também não me sinto apto e também não gostaria de começar o assunto para ninguém. Eu também não gostaria de começar fazendo uma pergunta do que eu acho que é mais pertinente que ela fale. Porque se eu estiver fazendo isso, eu não estou centrado na pessoa, eu estou centrado na minha curiosidade de saber alguma coisa que eu quero saber dela, e não no que ela realmente quer falar. Ah, Lucas, mas a pessoa não vai saber o que ela vai falar no início. Como assim? Ela não procurou terapia?
Bom, se de fato também não tiver claro o assunto para ela, ao menos ela vai se deparar com uma certa confusão, e essa confusão, com uma experiência mais realista possível que pode acontecer no atendimento, vai ser justamente o objeto de trabalho daquele momento. Afinal de contas, se eu estiver propondo para ela falar qualquer assunto, sobre qualquer assunto que eu queira que ela fale, a sessão ela estará focada nos meus desejos, e na minha experiência, e não na experiência dela. Portanto, para nós, desse ponto de vista da liberdade, a gente bancaria esse lugar. A gente bancaria esse lugar de gente se confrontar com a nossa própria liberdade e de permitir que a pessoa confronte com o próprio lugar da sua liberdade. Então, por exemplo, vamos pensar em algumas perguntas aqui que eu não faria, tá? Não faria em praticamente hipótese nenhuma, tá? Primeira pergunta, vamos fazer algumas perguntas aqui. Como é que você tá? Não faria essa pergunta. Eu não sei se a pessoa quer começar falando como é que ela tá. Eu suponho que ela pode ter assuntos que são mais emergentes do que esse. Na última sessão, fulana, você terminou falando isso. Vamos retomar esse assunto? Quem falou que a fulana quer retomar o assunto que ela falou na última sessão? Quem falou que isso não já passou? Que esse não é um assunto importante para ela mais? Quem é que está avaliando isso? O centro de avaliação sou eu ou é a própria pessoa? Uma outra pergunta. Você está me contando isso, mas você já falou isso para sua mãe? Você já falou isso para o seu esposo? Como se eu tivesse desejando que essa pessoa falasse isso para alguém, né? Ou como se eu tivesse guiando um caminho que só ela própria pode decidir por ela mesma. Se ela vai falar ou não falar, quem falou que é melhor não falar, ou quem falou que é melhor falar. Qual é o centro de avaliação? O que eu acho que é melhor ou o que ela acha que é melhor? Né? Como é que foi essa experiência para você? Quem falou que a pessoa quer falar sobre essa experiência? Às vezes a pessoa, ela passa por um tópico, esse tópico é muito avassalador para ela, é muito difícil para ela, ou simplesmente ela está se organizando ainda, porque é um assunto mais delicado, e você já está lá. Como é que veio isso para você? O que você está sentindo em relação a isso? Como é que você se sentiu em relação ao seu irmão? Né? Uma outra possível, né? Não pode sentar, como se eu estivesse otorgando para ela essa possibilidade. Se ela já entrou na minha sala, ela precisa sentir isso. Eu não preciso me colocar como uma presença que está autorizando nada. Eu sei que talvez, pode ser que alguns de vocês estranhem esse tipo de postura, porque isso não é o convencional. E porque, na verdade, esse ponto de vista da relação de ajuda, o Rogers tem até um capítulo muito interessante, que se chama A Política das Profissões de Ajuda, que é o capítulo 1 de um livro que ele tem, que se chama Sobre o Poder Pessoal, que ele levanta alguns tópicos, e aqui eu quero completar esses tópicos. Obviamente, isso é muito disruptivo para qualquer um, suponho que para vocês, alunos, mas também é disruptivo para qualquer pessoa que chega no consultório de um psicólogo assim. Afinal de contas, a política das profissões de ajuda é uma política diferente. Ela é uma política onde as pessoas, normalmente, elas são ordenadas a cumprir com protocolos que os próprios especialistas colocam. Por exemplo, você vai em um otorrino, um médico, porque você está com a garganta inflamada. Então, de fato, é ele que vai falar qual antibiótico você vai tomar. Né? E você vai tomar aquilo. Você precisa malhar e perder peso. Então, você vai a um personal trainer e ele vai te falar qual o exercício, quantas repetições, qual a carga. Não é? Você tem uma lesão no seu tornozelo. Então, você vai a um fisioterapeuta. Ele que vai te falar qual o exercício, quantas repetições, de qual jeito. Ele que vai passar ultrassom. Ele que vai, enfim, ele que vai te falar o que deve ser feito. Você vai ao nutricionista também, né? Na sua dieta lá. Quem vai te falar o que tem que comer é o nutricionista. Então, as políticas de ajuda, em geral, elas pressupõem um lugar de assimetria, onde há um poder, né, por esse saber. E isso é que é justamente contrastante, e isso é que é impactante e disruptivo para uma pessoa que chega no consultório de um terapeuta dessa abordagem, por exemplo, como eu. É claro que a pessoa vai sentir um impacto. E aí muitos iniciantes vão falar assim, Lucas, mas se a pessoa não gostar, e se ela for embora? Calma. Né? O estranhar, o constrangimento ali, a sensação diferente é para ser trabalhada. Não é necessariamente porque a pessoa se estranhou no início que ela vai embora. E outra coisa, o psicólogo não foi feito para agradar pessoas. E isso é uma coisa muito legal que eu falo, que eu acho assim, eu bato o pé nisso mesmo, entendeu? Psicólogo não é feito para agradar, psicólogo é feito para ajudar. E às vezes você ajuda desagradando. Isso é fato, todo mundo sabe isso.
Não sei, aí devem ter pais e mães, né? Ou então vários psicólogos que sabem o problema que é quando um pai e uma mãe, por exemplo, não põem limite no filho e só querem agradar o filho. Tenho certeza que vocês estão de acordo com isso. E aí você sabe, muito provavelmente vocês estão concordando comigo agora, concluindo que essa educação é uma furada e que daqui a pouco vai ser esse menino que vai estar no consultório de vocês, né? Portanto, o desagradar é uma experiência completamente natural no processo de desenvolvimento, a frustração. E por isso a gente precisa também bancar esse lugar. Bom, deixa eu ver aqui no chat se tem alguém aí que tem alguma pergunta, pode falar, tá? Espera aí que tem uma pessoa... Maria de Fátima Cerqueira falou o seguinte: já senti bastante desconforto ao ser atendida e passar por essas situações mais parecidas com curiosidade. Pois é, então, para algumas pessoas, Maria, pode parecer confortável, porque a pessoa, ela tem um monte de coisa para falar, só que ela não precisa lidar com isso, porque ela chega no consultório, senta de frente para o terapeuta que vai guiando aquilo, né? Então, fulano, me fala sobre isso, me fala sobre aquilo. Pode ser que algumas pessoas sintam conforto nisso, porque elas não precisam fazer o esforço de encontrar em si aquilo que é importante. Mas pode ser também que seja péssimo, né? Eu hoje já não suportaria ir para um psicólogo mais que fica me falando o que eu tenho que falar. Se eu estou indo para o psicólogo, eu sei o que é que, né? Eu quero explorar em mim mesmo o que é que eu preciso de encontrar, o que eu preciso de falar. Eu não quero que esse psicólogo fique regendo o meu mundo interno ali, né? Mas isso é uma experiência distinta para pessoas, tá? A sua, no caso aí, pelo que eu estou vendo, é equivalente à que eu tenho hoje. Mas há pessoas que, de fato, se sentem mais confortáveis porque não precisam fazer esforço, né? E é óbvio, né, gente? Fazer esforço, o processo de terapia é trabalho. Terapia é trabalho. E por mais que você saiba que você precisa trabalhar, às vezes você enrola. Quando você está aí na sua casa, você sabe que você tem que fazer um trabalho da faculdade, você sabe que é isso que você precisa de fazer, mas você enrola. Não é? Todo mundo enrola, porque ninguém, no final das contas, foi feito para ficar só produzindo. Se você for olhar os animais, é muito isso, né? O leão vai lá, ele tem um trabalho para achar o alimento e ele só vai lá caçar na hora que ele está morrendo de fome. Aí ele caça, ele come e ele fica lá o resto da vida até aquele negócio passar de novo, ele precisar caçar de novo. Então, do ponto de vista organísmico, a gente se estrutura para se manter de um jeito específico, né? E para se enriquecer em pouquíssimos momentos. Então, é óbvio que mesmo que uma pessoa, às vezes, faça um movimento, faça atração para ir numa terapia, na hora que ela chega no consultório, ela tem dificuldade de fazer a sua tração. Aí, o que você vai e faz? Você traciona para ela. E você atrapalha o movimento dela de ir. Então, estar treinado na ACP, né, significa você se pegar no pulo do gato para fazer isso e decidir não fazer por ela. Decidir facilitá-la a entender que ela está com dificuldade, devolvendo para ela o que está acontecendo e como ela está se mostrando naquele momento, porém sem guiar o caminho totalmente para ela. Né? Sem falar o que ela deve fazer, como ela deve falar. Tá? Aí a Damares está falando assim, mas e no decorrer das sessões, a pessoa já começa a ficar calada. Primeira coisa, a gente fica todo mundo assustado com isso, né? Aí a pessoa começa a ficar calada. E aí, o que a gente tem que fazer? Vamos fazer ela falar. Calma! Qual que é o problema dela ficar calada? Qual o problema, Damares, da pessoa ficar calada? Tá tudo bem a pessoa ficar calada. Eu não sei se você está se referindo a uma situação onde a pessoa só fica calada, é uma outra situação. Mas olha, a pessoa está calada não significa que as coisas não estão acontecendo. E outra, não significa que eu vou perder a chance de falar com ela que ela está calada. Ou de devolver para ela, fulano, eu tô vendo que tá muito difícil para você falar de você, né? Aí possivelmente ela já vai me dizer assim, Lucas, porque eu tenho super dificuldade de escolher as coisas que eu quero falar. Eu não tô conseguindo. Entendi. Você tá tão perdida que você não tá encontrando a prioridade do que é mais importante para você. E você tá querendo que eu faça isso por você. Viu? Isso já é trabalho, né? A gente está devolvendo e a gente está colocando em cena justamente aquilo que é mais real. Não tampando isso com eu perguntando qualquer coisa aleatória que não está ali na sessão. Mas a gente está usando justamente o que está acontecendo para a gente trabalhar aquilo. E aí sim a gente tem a situação mais importante. Aí sim a gente está trabalhando fenomenologicamente, ou seja, trabalhando com o fenômeno em questão e não com qualquer outro fenômeno que eu acho que tem que ser trabalhado. Estou trabalhando com aquilo que está acontecendo. A pessoa estar calado, esse é o meu material clínico. Se eu inventar um assunto qualquer, eu estou desviando o material clínico.
O mais importante nessa hora é trabalhar com aquilo que está acontecendo, que a pessoa está calada. E a gente precisa colocar luz nisso. Faz sentido, Damares? Você me conta se faz, viu? Uau, agora vai começar a aparecer um tantão de perguntas. Vou responder mais uma, e aí eu prossigo um pouquinho, depois eu paro, tá? Respondo mais, viu, gente? Se for urgente, você coloca aí em caps lock, urgente, e aí a gente vai para o que você está precisando, tá bom? Diante do silêncio do paciente, quais estímulos você propõe? Boa, Carlos. Boa pergunta. Só tem um problema. Essa pergunta é muito comportamental, cara. Quem propõe estímulo é terapeuta comportamental, não é terapeuta humanista. Porque estímulo e resposta é um conceito da comportamental. Da cognitivo-comportamental, né? Eu não trabalho com o conceito estímulo, nem com o conceito resposta. Eu trabalho com o conceito experiência. Trabalhar com o conceito experiência significa o seguinte. Significa que a experiência fala por si. Eu não tenho que propor experiência nenhuma. Nesse exato momento que eu estou falando com você, você está vivendo a sua. Você está me ouvindo e o que eu estou falando está gerando um impacto direto em você. Pode ser que você esteja agradado, pode ser que você não esteja, pode ser que você esteja ansioso, porque eu falei que o silêncio é algo produtivo, pode ser que você esteja calmo e tranquilo vendo a aula, pode ser que você esteja distraído, porque o assunto não é tão interessante, pode ser que você esteja falando, cara, esse cara está falando alguma coisa interessante, que você esteja muito atento. Tudo isso faz parte da sua experiência e eu não precisei te propor nada. Eu simplesmente estou sendo eu e falando aqui o que eu preciso, né? Da mesma forma também que eu não quero guiar as suas perguntas. Você pode fazer a pergunta que você quiser. Ou seja, você vai se guiar automaticamente pelo que você está sentindo e vivenciando. Propor um estímulo à pessoa significaria justamente o contrário. Significaria controlar o que ela deve sentir. Entendeu? Se não ficar claro, depois você me fala. A gente continua, tá? Vamos lá, então. Deixa eu continuar mais um pouquinho. Isso. Acho que eu respondi quase todas aqui, né? Acho que eu respondi quase todas. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Gente, aí tem uma coisa muito curiosa nisso daqui, né? Assim, continuando. Eu vou passar para a segunda parte. Eu dividi essa apresentação em duas partes, né? Essa é a parte principal, que tem a ver com a liberdade. E esses são princípios fundamentais, né? Isso aqui está muito antes, gente, de você pensar o que você tem que fazer dentro do consultório. O psicólogo, às vezes, ele tem até uma obsessão, uma tara com isso, né? O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar? Calma, isso é secundário. A primeira coisa é você precisa pensar como você precisa ser, né? E isso vai ser guiado, obviamente, você vai se guiar por coisas que você está sendo, pela sua própria experiência imediata. Você precisa ser aquilo que você é, antes de querer fazer intervenção. Calma, isso é totalmente secundário. Tá? Então, olha só, falei sobre o conceito de experiência, né? E se eu for, para a gente entrar na segunda etapa, né? Se eu for falar algo que nós realmente, da ACP, da Psicologia Humanista, nós somos especialistas, em que a gente mais se treina? Eu acho que eu poderia dizer que a gente mais se treina em sermos especialistas na experiência humana. Ou seja, a gente entender exatamente o que está acontecendo naquele momento com cada um. Naquilo que a pessoa está sentindo, que ela está vivenciando. Isso é o que a gente mais se treina para fazer. Até porque esse é o nosso foco fundamental. A gente entende que a gente acessa a pessoa através da sua própria experiência. Tá? Então nós somos especialistas da experiência. Beleza? Se eu entendo e dou prioridade à experiência, eu não ameaço. Eu não invado. Porque se a pessoa não está falando do que ela não quer falar, eu não preciso perguntar. Porque se eu entendo que a pessoa está se sentindo ameaçada, eu não vou ficar interrogando e tentando explorar uma coisa que faz mal para ela. Faz sentido? O pessoal fala muito em acolhimento, né? E acolhimento tomou uma conotação absolutamente banal, de você ou não fazer nada, ou você ser extremamente carinhoso. A concepção que eu tenho sobre acolhimento não é isso. Acolhimento significa você acolher a experiência do outro exatamente da maneira que ela é. Portanto, acolher uma raiva significa preservar e deixar a raiva ser preservada à maneira que ela é. Entenderam isso?
Acolher uma mágoa significa investir os seus esforços para deixar que essa mágoa tenha a maior integridade possível dentro de um momento onde a pessoa está falando dela. E, portanto, não tem nada de agradabilíssimo em acolher. Existe um processo extremamente difícil, que é você tolerar o que está acontecendo ali, sem tentar ficar passando a mão, sem tentar tirar aquilo da pessoa. Não tem que tirar. Eu não sei quem é que ensinou que tem que tirar. Não tem que tirar. Aquilo ali é o que a pessoa é. Estão entendendo isso? Preservar a integridade da experiência é acolher. E aí a pessoa não vai se sentir julgada, ela não vai se sentir criticada, ela vai ter a oportunidade de realmente fazer contato com aquilo que ela está vivenciando. Aquele tema vai realmente, aquela experiência, aquele tema vai realmente ter a possibilidade de ser dentro de um espaço, porque lá fora, possivelmente, isso não está cabendo na vida, na família, nas relações dela. E, portanto, há sim um investimento de energia para que tudo aquilo que a pessoa esteja sendo naquele momento seja preservado. Então não tem isso de ser carinhoso demais, tem de você ser íntegro e você permitir que aquilo tenha lugar. Entenderam? Acolhimento é igual a preservação da experiência. E aí que vem a segunda parte, que é a parte onde eu vou finalizar, espero que daqui a 10, 15 minutos, até para abrir um espaço final para a gente fazer uma troca, né, se tiver mais perguntas, tá? A Damares perguntou aí, para que aquilo tenha lugar, poderia dar um exemplo? Esse que eu dei, por exemplo, da mágoa. Uma pessoa chegar absolutamente magoada, e você não está preocupado de tirar a mágoa nenhuma dela. Você está preocupada em permitir que essa mágoa esteja entre vocês duas, você como terapeuta e ela como cliente. Você permitir que ela entre em contato com essa mágoa. Ela não tem que sair dessa sessão menos magoada. Ela tem que vivenciar essa raiva. Por consequência, a gente entende que é bem provável que essa mágoa ela tome um caminho, ou um alojamento específico dentro dessa pessoa, né? Na experiência dessa pessoa. Mas, efetivamente, pode ser que a pessoa não saia menos magoada. Ou, Damares, pode ser que essa pessoa, ela chegue no seu consultório buscando falar que ela está insatisfeita no trabalho e você acolha a insatisfação dela e, durante esse acolhimento, onde você não ficou querendo propor tema nem nada para ela, ou o que ela deveria falar, essa pessoa vai vendo que ela está insatisfeita porque as pessoas não estão respeitando ela. E aí ela percebe que as pessoas não estão respeitando ela porque ela sempre faz tudo para todo mundo, e as pessoas viram isso e elas se aproveitam dessa característica dela, dessa pessoa que tenta agradar todo mundo, e portanto ela está absolutamente carregada. E aí, de repente, sobrecarregada. E aí, de repente, essa pessoa percebe que ela não está incomodada com o trabalho. Ela está incomodada consigo mesma. Porque ela é tão boazinha para os outros que ela não consegue se atender. Ela prioriza o outro do que ela mesma. E naquele momento, que era para ser um acolhimento de um problema no trabalho ou de uma mágoa no trabalho, essa sessão se transformou em uma absoluta frustração da pessoa com ela mesma e com o jeito de ser dela. O que fez com que o acolhimento tomasse outro rumo completamente distinto. E a pessoa pode ter saído de lá mais chateada do que ela entrou. Aí você vai falar, ai, Lucas, e agora? Eu piorei a pessoa? Não, você não piorou a pessoa, você deu movimento ao processo dela. Efetivamente, talvez seja importante para ela continuar no processo. Mas esse é o seu trabalho. Não é fazer com que as pessoas saiam alegres da terapia. Não sei se vocês entenderam isso. Eu tenho 2 princípios fundamentais para falar sobre o que significa terapia. Daniel, quando eu estava na faculdade, eu dava essa aula, o povo, assim, a maioria das pessoas se sentia desconfortável com isso, porque aí uma pessoa falava assim, Lucas, então como é que eu vou fazer para a pessoa sair mais feliz? Eu falei, mas a terapia é para fazer a pessoa ficar mais feliz? Aí você pode tomar como exemplo esse exemplo que eu acabei de dar agora. Mas então como é que eu vou fazer para a pessoa sair mais estável? Então, terapia é para deixar a pessoa mais estável? Por exemplo, essa pessoa que fazia a vontade de todo mundo, todos os sistemas dela estavam estáveis. Nossa, a esposa achava uma maravilha, fazia tudo que ela queria. Estava super estável. No trabalho também. Nossa, melhor funcionária, fazia tudo para todo mundo. Super estável. Mas o processo dela era justamente o oposto. Era se tornar uma pessoa mais instável, porque ela tinha que falar não para as pessoas, ela tinha que causar uma tensão na relação dela. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, 2 parâmetros para eu entender o que é terapia. Para que serve uma terapia, principalmente uma terapia na abordagem centrada na pessoa? A terapia serve para tornar uma pessoa, número 1, mais congruente consigo mesmo. Esse é um parâmetro fundamental que a gente usa. Tá?
Número 2, a terapia na abordagem centrada na pessoa serve para tornar alguém mais íntegro. Vejam que congruência e integridade não significa estar felizinho todo dia. Significa estar congruente e íntegro. Significa ser mais você. Significa estar mais inteiro nas suas relações. Isso sim, para mim, é uma terapia efetiva. O resto é só tentativa de agradar. Eu estou falando, né, no caso da nossa abordagem. Se você está se comportando de um jeito a favorecer que a pessoa fique legalzinha, fique bem, ela veja que você é um ótimo terapeuta, está fazendo uma intervenção para impressionar, nesse caso, você está tentando agradar. E isso não gera um movimento de integridade como esse. Tá? Bom, o ponto do Rogers, já volto nas perguntas de vocês, tá? Vou falar mais 5 minutinhos aqui, ou 5 ou 7 minutinhos, para pegar as perguntas finais. Então, o ponto mais fundamental do Rogers é, quando ele entendeu esse negócio da experiência, e o quanto é preciso manter a integridade da experiência, ele descobriu que, de fato, o que ele estava fazendo ameaçava pouco demais as pessoas. Ele virou um especialista em não ameaçar. Por quê? Porque você se foca na experiência do outro, e há uma sabedoria interna de cada cliente, de que ele só vai até onde ele dá conta. Então, além de ser chato, de você ficar inquirindo a pessoa, né, de você ficar num inquérito, perguntando, buscando coisas ali que a pessoa não está a fim de falar, ou fazendo ela ser uma coisa que ela não é, além disso, muito além disso, tem também o fato de você ameaçar. Porque às vezes você acha que você está fazendo uma pergunta ótima, que vai explorar uma coisa que é muito importante, mas no final das contas você está só atrapalhando, invadindo a pessoa, porque ela não quer falar daquilo. Né? Então, o Roger sacou isso, gente. O Roger sacou isso. E a partir dessa sacada é que a coisa ficou um pouco mais complexa, né, e mais séria, porque ele descobriu que realmente a gente precisava ir nessa experiência. E aí, assim, para explicar para vocês o que provavelmente vocês vão, de alguma forma, ver, se já não tiverem visto, vocês me perdoem se eu estiver falando alguma coisa que possa ser repetitiva, tá? É que eu não sei como é que tá, que tipo de contato vocês já tiveram, que tipo de programa ou não na faculdade, tá tudo certo. Mas, a partir disso, o Roger ele começou a pesquisar essa história, e aí ele teve a sacada dele. A sacada dele é muito simples, eu vou situar vocês agora no ponto, que é o ponto fundamental do Rogers, que a maioria das pessoas fala disso. É que, assim, o Rogers, partindo ali da biologia, da planta, quando ele era pequeno lá, na fazenda lá, que ele morou, boa parte da infância dele, numa família mais reclusa, conservadora e tal, ele percebeu o seguinte, que da biologia vieram ensinamentos muito importantes. Como, por exemplo, um grande exemplo que várias pessoas dão, que é lá do broto de batata. O que ele entendeu disso? Ele entendeu o seguinte, um dia ele chega no porão da casa dele e ele vê lá uns brotos de batata que estão pálidos, ele usa essas palavras, pálidos, em um crescimento bizarro, ele usa essas duas palavras nesse livro que eu falei para vocês. Num porão escuro, só que indo em direção a uma janela. Isso mostrou para ele a força que o organismo tem para se dirigir a condições favoráveis. E é muito fácil falar disso no broto de batata. Por quê? Todo mundo já fez aquela experiênciazinha lá do feijão na escola, que é o quê? Você tem um organismo, você tem um feijão, que enquanto grão, você olha para ele e você vê potência. Porque um feijão, ele efetivamente só poderá exercer sua própria potência de feijão se ele ou for comido, porque para muitas pessoas a essência do feijão vai estar na alimentação, né, para os humanos, ou então se ele virar um broto de feijão. Se ele for só um grãozinho de feijão, ele não está exercendo a potência máxima dele, eu tenho certeza que vocês concordam comigo. Então, o feijão, naturalmente, presta atenção, vou usar 3 exemplos, tá? O feijão, naturalmente, ele tem a potência de ser feijão natural, ele já veio com isso. E ele precisa, só que isso, exercer a sua essência e ter a sua potência máxima, não é, embora seja inerente, não é automático. Porque se você deixar um grão de feijão na mesa durante 100 anos, ele não vai virar um broto de feijão. Então, é inerente porque está lá, mas não é automático, porque precisa de condições para que ele exerça esse potencial. No caso do feijão, quais são as condições? Luz, água, umidade ali, né? Aí você põe o feijãozinho lá no algodão, deixa dentro do potinho, né? Não é assim que a gente faz na escola? E aí, de repente, ele começa a crescer. Então, é simples. Para exercer o seu potencial, o potencial já está lá, é inerente, mas não é automático. Para exercer o potencial,
precisamos de condições. Aí, ele olhando uma criança, ele pensa a mesma coisa, ele fala, pô, você olha o neném, o pai olha o neném, aí você olha o neném e fica assim, esse neném daqui a 2 anos vai caminhar, vai falar, esse neném daqui a 4 ou 5 anos vai estar fazendo operação de matemática, esse neném daqui a tantos anos vai estar correndo, vai estar indo para aula de educação física, esse neném vai fazer um Enem, esse neném vai entrar para a faculdade. Você pode ir projetando os graus de desenvolvimento daquele neném para o resto da vida, porque é fácil de fazer isso, certo ou errado? Não é? Só que, se o neném nascer e você deixar ele lá, isso não vai acontecer. Porque o neném, assim como o broto de feijão, precisa de condições favoráveis para se desenvolver. E essas condições, neste caso, estamos falando ainda de condições mais físicas. Ele precisa de comer, ele precisa de beber água, ele precisa de dormir. Vai precisar também ali do leite materno, que a gente já sabe do grau de importância que tem, e também de afeto. A gente elencou aqui algumas condições. Então, do ponto de vista físico, ainda é fácil entender que o neném precisa comer, precisa dormir, precisa de água. Só que aí a grande sacada do Rogers, que eu vou chegar nesse ponto e vou finalizar aqui, né, assim, para conseguir conversar melhor com vocês, é que isso não acontece só para o âmbito físico. É que, na verdade, nós também temos o potencial de sermos seres responsáveis, sociáveis, realizados, afetivos. Isso tudo já está na gente. Porém, não é automático. A gente precisa de condições para que isso aconteça. Então, igual o feijão, que precisa de condições para exercer o potencial máximo de feijão, igual a criança, que precisa de condições para exercer o potencial máximo físico dela, cognitivo, nós também, e todos os seres humanos, também vivem a mesma coisa psicologicamente. Ou seja, nós precisamos de condições, nós já temos o potencial, nós precisamos de condições favoráveis para que a gente consiga exercer esse potencial máximo realizador do ponto de vista psicológico. O que faz um psicólogo, então? Um psicólogo é um facilitador. O psicólogo, ele provê essas condições que o Rogers estudou a vida toda dele para chegar a uma certa conclusão através de muita pesquisa positivista, sendo eleito aí presidente da Associação Americana de Psicologia 2 vezes, sendo referenciado 2 vezes como o psicólogo mais influente no campo das pesquisas nos últimos 100 anos, gravou com entrevista, na época que ninguém fazia isso, fez pesquisa empírica para chegar a essas condições. Quais são as condições básicas necessárias e suficientes para provocar o crescimento e desenvolvimento emocional de alguém, ou o que ele chama de processo de mudança terapêutica. Como vocês já devem imaginar, isso tudo estava baseado nessa forma de ser inicial que eu falei, dessa possibilidade de preservação da experiência que está fundada num modelo de um tipo de concepção do ser mais livre e não determinista. Na psicanálise a gente vai ver lá, por exemplo, a estrutura, né? Neurose, psicose, perversão, são estruturas que depois da resolução da conflitiva familiar ali, do ético, né? Não tem jeito de fugir delas mais. Isso aqui não é uma crítica à psicanálise, é um modelo epistemológico. Você vai ser ou neurótico, ou perverso, ou psicótico, né? Neurose, psicose e perversão. Não sei se eu falei essas 3 áudios. Mas você efetivamente vai ser um desses. Não muda, isso não muda nunca mais ao longo da sua vida. Pra gente, baseado nessa liberdade, a gente tem uma concepção fluida e dinâmica da personalidade. Não é uma coisa estática. E não está determinado a ser para sempre a mesma coisa. Tá? Então, acho que é isso, né? Se eu for, enfim, dar uma palhinha sobre esses fundamentos, eu acho que eu pararia aqui, né? Que eu acho que é um momento propício. Também para não falar o que normalmente a maioria das pessoas que dão palestras em ECP falam, que é sobre esmiuçar mais as condições, mas falei de algo que antecede isso. E frisando, deixando aqui, reforçando bem claramente que é preciso pensar antes do que você vai fazer enquanto ação dentro do consultório. Porque psicologia é uma pragmática, mas essa pragmática, ela está alicerçada em uma filosofia, em um modelo que você tem. Se você não tem um modelo claro, você não vai conseguir praticar nada com ações específicas dentro do consultório. Você precisa alinhar isso primeiro. Tá? Vou parar por aqui a minha
minha verborreia, né? E vou deixar vocês perguntarem, o professor também, se quiser ir de alguma forma, ter alguma consideração, vocês podem ficar à vontade, tá? Deixa eu ver aqui quem mais está falando hoje. Deixa eu molhar o tempo aqui. Excelente, Lucas. Pode ficar à vontade aí. O pessoal está bem participativo. Muito bem, gente. Tem algumas dúvidas, por exemplo, como você começaria uma sessão, como que seria, por exemplo, um atendimento online, quando a pessoa não fala nada, umas coisas assim nesse sentido. Como é que eu começaria uma sessão, né? Então, olha só que legal essa pergunta. Essa pergunta pressupõe que eu que começo, né? Essa pergunta pressupõe que eu que começo. Por que sou eu que começo? Não é uma pessoa... A gente não pressupõe que uma pessoa precisava de ajuda, ela buscou ajuda, pois ela tem que me trazer essa necessidade que ela tem. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Por que pressupõe que eu que tenho que começar? Não tem isso. Eu, obviamente, eu recebo e eu me coloco em uma posição de atenção plena ao que essa pessoa está trazendo e ao que ela é. De novo, se ela está trazendo um silêncio, é preciso devolver a ela a sua dificuldade de falar, ou o seu silêncio, ou o fato de ficar calada. Mas isso não implica em eu ter que falar. Vocês percebem que essa pergunta volta no ponto que a gente conversou, que é a nossa dificuldade de entender a posição invertida do terapeuta humanista, né? Por que eu que tenho que começar? Será que sou eu mesmo que tenho que começar? Será? Peraí, tem uma pergunta legal também, da Sheila, né? Sheila, o que fazer no caso de a pessoa querer terminar a sessão antes da hora por falta do que falar? Sheila, sempre, se a pessoa está demonstrando uma experiência, é minha função trabalhar com ela o que ele está demonstrando. Por exemplo, se a pessoa está queixando sobre dificuldade de falar algo, eu preciso mostrar para ela que ela está se sentindo incapaz de conduzir o seu próprio processo. Ah, é mesmo, Lucas, eu não sei o que eu falo. Me fala alguma coisa, eu vou falar com ela. Você está se sentindo tão incapaz de começar que você acha que eu, que sou um psicólogo, que estou dentro dessa sala há 5 minutos, que te conheço há 5 minutos, devo ser a pessoa a mais saber de você e fazer as perguntas certas. É preciso jogar uma responsabilidade para ela também. Estão entendendo? Então, assim, primeiro, eu acho que esse ponto, Sheila, ele não chega assim tão rápido, porque eu não vou deixar uma pessoa ficar sem falar e não trabalhar isso. A pessoa não fica abandonada no seu silêncio, tá? Eu simplesmente não tomo iniciativa por ela. Eu tomo a iniciativa de compreender o que ela está vivenciando, mas não de inventar um assunto por ela. O assunto é ela que tem que trazer, não sou eu. Ela que tem que se responsabilizar por isso. Gente, se isso estiver difícil para vocês entenderem, sabe o que está acontecendo nesse ponto? É que provavelmente vocês não conseguem conceber a ideia de vocês estarem no consultório e serem clientes e terem que se responsabilizar pela dificuldade de vocês se expressarem. É preciso vocês pensarem nisso, tá? Quem está indo buscar ajuda, está indo buscar ajuda. Quando você vai numa loja para comprar uma coisa, o vendedor chega lá, oi fulano, você acabou de entrar na loja, deixa eu te vender isso aqui, ó, toma. Ou você chega para o vendedor e fala, olha, eu preciso de um micro-ondas, você me apresenta um micro-ondas, por favor? Qual o modelo de ajuda? Você vai no otorrino, e ele chega lá e fala assim, olha aqui, você veio aqui hoje, eu não te conheço não, mas eu acho que você deveria tomar um clavulanato aqui com amoxicilina. Toma aqui para você. Aí você fala, peraí, ué, mas eu não te falei ainda qual é a dor que eu tenho? É assim que acontece? Ou a pessoa te endereça uma demanda? Não entra nesse lugar não, gente. Não entra nesse lugar não, pelo amor de Deus. Tá? Deixa eu ver aqui. O que mais? Deixa eu ver o que mais que eu acho aqui. Que ótimo, muito contemplado com a sua fala. Precisamos sair desse imperativo de ser apenas feliz, de ter apenas prazer. Isso aí. Preciso construir modos, sofrer também. Assim, que fique claro, viu, Guilherme, que o incentivo não é para sofrer. O incentivo é para ser o que é. Isso significa congruência. A gente pode ter, por exemplo, uma sessão onde uma pessoa está absolutamente realizada, porque começou um novo relacionamento, porque graduou em psicologia, e isso vai ser objeto da sessão, cara, e isso é importante também ser trabalhado, a realização de alguém. O incentivo não é para sofrer, tá? O incentivo é para ser o que é.
Qual é o tamanho que tem que ter o sofrimento ou o luto de alguém? Qual é o tamanho que tem que ter a felicidade de alguém? Qual o tamanho da realização que tem que ter a realização de alguém? O tamanho que tiver. Não é o que eu quero dar, entendeu? Esse que é o ponto. Se a tristeza for pequena, que seja pequena. Se a frustração for gigantesca, que seja gigante. Se a realização for sei lá, se ela for média, que seja média. Tem que ser do tamanho que é. Tá? Livro. Tem gente pedindo indicação de livro aqui, posso sim. Ó, para indicar um livro mais comum aqui para vocês, e que é um livro bem legal, eu falo mais comum é porque foi o best-seller do Rogers, mas eu acho que super vale a pena começar dele, tá aqui até do lado, inclusive. Tornar-se Pessoa, é um classicaço do Rogers, se vocês quiserem ter essa possibilidade. Tem um também, para quem estiver pensando nessa ideia de ter contato com a própria experiência, tem aquele Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, do Viktor Frankl, que é um livro muito legal para pensar um pouquinho na produção de sentido, né, e de permanecer a experiência do jeito que ela é. Tem um outro livro do Rogers, não está aqui, senão eu mostrava para vocês. Oi, pode falar, pode falar. Boa noite. Você podia repetir o capítulo que você tinha falado, a política das... Maíses, seu nome, é isso? Isso. A política das profissões de ajuda. Ele está dentro do livro Sobre o Poder Pessoal, é o capítulo 1. Tá? Esse capítulo é excelente, é o primeiro capítulo que eu dou para os meus alunos que fazem curso de formação em clínica comigo lerem. Um capítulo incrível, tenho certeza que você vai gostar. Tá? Que mais? Indicações de leitura, eu falei essas duas, né? O próprio livro, tá, gente? O Sobre o Poder Pessoal é um livro muito bom também, se vocês quiserem ler. Um livro excelente. Ele fala da aplicação da CPI em vários campos. Fala na família, fala no relacionamento, fala na educação, fala dos grupos, fala da política. É muito legal esse livro também, tá? Tem uma outra pessoa perguntando assim, se a pessoa... Vou pegar mais uma, duas perguntas só aqui, né? Porque senão a gente estoura o tempo. Se a pessoa não conseguir falar, mas começar a chorar, que choro seja. Por que ela tem que falar? Às vezes ela tá forte para ela dar conta de chegar até a fala, ela precisa antes de entrar em contato com essa emoção. O psicólogo também tem que ser um profissional que dá conta de ouvir um choro de alguém no mínimo. Né? Essa é uma experiência importante para alguém que pode estar se conectando com alguma coisa ainda que não sabe o que é. Isso também é muito comum, viu? Somos tão dentro da caixinha, adorei esse comentário. A Damares falou de novo, às vezes a pessoa busca ajuda, mas quer que a gente fale com todas as palavras o que ela tem a dizer, é muito complicado, isso aí. Com a ideação suicídio, a pessoa o tempo todo fica falando em suicídio, você tem dica? Ouvir. Ouvir tudo que ela tem a dizer sobre o suicídio e compreender aquela experiência que ela está trazendo sobre o suicídio. O desejo de morrer, do que eu vejo, e principalmente baseada numa tese de doutorado de uma amiga, que é a Elizabeth Rabelo, que fechou pela USP há pouco tempo, um estudo fenomenológico de cartas suicidas. No final das contas, o desejo de morrer é o desejo de viver. Tá? A escolha pela morte é o desespero de não dar conta de encontrar a realização na vida. Portanto, é preciso ouvir. Se essa pessoa está falando, precisa entender o que ela está dizendo. Bom, acho que é isso aí, gente. Assim, vou parar porque eu quero ser pontual, eu não quero extrapolar meu tempo, nem atrapalhar o professor, nem atrapalhar vocês, né? Mas tá bom por aqui, professor? Como é que tá? Tá ótimo. Se deixar, a gente fica a noite toda só te ouvindo, né? Vocês gostaram, pessoal? Quem que vai fazer formação em psicologia humanista com ele quando formar? Nossa, pois eu ia falar agora. Eu era tão assim, resistente, né, Daniel? A humanista. Então, até uma sacudida aqui gostosa, bem interessante. Maravilha. Legal. Legal te ouvir. Acho que o bacana é isso. Talvez assim, a gente poder pelo menos se abrir um pouco, né? Eu acho que essa experiência de abertura é uma experiência muito rica. Obrigado, e obrigado por você ter participado também, viu? Mas obrigado, então, Lucas, tudo de bom. Eu sei que você agora tem atendimento, né? Você me disse que está com a agenda cheia,
Mas muito obrigado mesmo. A gente espera contar com você em outros eventos também, né? Se você puder nos adiantar aí com a sua fala, foi muito bom, né? Eu penso que assim, foi marcante assim, para muita gente. Né? Tem aluno falando, só confirmou a abordagem que eu já escolhi, que eu tinha afinidade. Legal. Legal. Professor, posso deixar um contato aqui para o pessoal? Pode, claro. Pode? Gente, é o seguinte, ó, eu vou deixar aqui no chat para vocês, queria que vocês ouvissem isso aqui, que pode ser de interesse de vocês, né? Ó, eu tenho 2 Instagrams, tem um Instagram que é um Instagram mais conhecido, e tem um outro Instagram que eu criei há pouco tempo, que é só para psicólogos. Eu comecei um trabalho com ele agora, deve ter poucos meses, tá? Esse Instagram só para psicólogo, lá eu tenho falado de empreendedorismo, e estou entrando com o tema de clínica agora. Vai ser um Instagram para falar desses 2 assuntos. Por que empreendedorismo? Não é empreendedorismo na clínica. É só para dizer para vocês o que isso quer dizer. Quer dizer, assim, que também nas minhas andanças, eu descobri que quando uma pessoa quer ser psicólogo clínico, ela precisa fazer um pouco mais do que entrar dentro do consultório dela, sentar no sofá e ficar esperando. Tá? Então, nesse Instagram, eu falo sobre o que você tem, né? Assim, o que é possível da gente fazer, além de ficar só esperando os clientes. Então, eu trabalho essas 2 frentes lá. Eu vou deixar para vocês aqui, no chat agora, sobre o Instagram, e quero fazer um outro anúncio aqui que pode ser de interesse de vocês também. Vou usar só mais um minuto, tá, professor? Cadê o negócio aqui? Ah, tá aqui. O Instagram tá aqui, ó. Tô digitando aqui agora. Uhum. Aí, ó. São esses 2, tá? O @psicólogo.lucasalbertoni é o mais conhecido, e o outro é @o.psicólogo.clínico, tá bom? Vocês podem me seguir lá se vocês quiserem. E a outra coisa que eu ia falar bem rapidamente, que é uma coisa gratuita, que é super bacana também, para incentivar vocês a conhecerem esse universo, é que eu estou no final de uma ação super exaustiva, gigantesca, que eu intitulei de 30+7, que é uma ação com 30 dias de conteúdo de psicologia humanista e abordagem centrada na pessoa, tá? Não tem que pagar nada, é uma ação que está acontecendo dentro de grupos de WhatsApp. E o endereço do WhatsApp, o endereço dos grupos de WhatsApp, eu tirei do ar porque a gente já está no 27º dia, faltam só 3 dias para acabar. Mas se vocês quiserem, vocês podem me mandar um inbox lá no meu Instagram, que eu mando para vocês o link. E para quem está lá dentro, eu deixei o material todo salvo num grupo de Telegram. Então, se você entrar mesmo agora, você consegue ver o conteúdo dos 30 dias. Eu passo tudo para você. Tá? E, assim, nesses 30 dias, o 30+7 são 30 dias de conteúdo e 7 lives. Hoje nós teremos uma live às 21 horas, se vocês quiserem participar. Vai ser através do YouTube, mas quem quiser participar tem que estar dentro do grupo lá do 30+7. Então, vocês têm que me chamar no Instagram para participar. Não sei se tem aula, não sei se tem palestra, não tem problema se tiver também, tá? Mas vocês podem entrar, depois vocês vão ver a live. E no sábado tem outra live. E domingo vai ter um evento que é um lançamento do meu curso. Então, só para vocês saberem. Tá bom? Quem quiser pode me chamar lá no inbox no Instagram, eu mando para vocês. Agradeço muito a presença, viu? Agradeço muito a presença, o convite de novo, foi ótimo, adorei estar aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção. Tá joia. Muito obrigado, Lucas. Tudo de bom para você, sucesso lá nos seus projetos, né? No 30+7, em todos os cursos, né? Que você tem dado, e, assim, feito diferença assim, na vida de muita gente, né? De muito psicólogo. E eu tenho certeza que o pessoal aqui vai gostar também, vai acabar participando, fazendo uma formação, quem sabe, né? Mas obrigado, então. Obrigado, gente, pela atenção de vocês também. E curtam essa semana do psicólogo. Espero que vocês se sintam incentivados mesmo, motivados a mergulhar aí nessa profissão, né? No conhecimento. Leia mesmo, aproveita, faça cursos, né? Para que a gente possa, nessa dimensão do encontro, realmente entender o mundo da pessoa através dos olhos dela, não dos nossos olhos, né? Entender a experiência do outro, né? E, assim, isso tudo faz muita diferença. Obrigado, então, Lucas, tudo de bom para você. Boa noite, pessoal, tudo de bom. Daniel, obrigada, viu? Foi top demais. Nossa, eu amei. Que bom que você gostou, Elizabeth. Muito, muito, muito. Foi muito rico para mim. Foi um aprendizado, assim, uma experiência gigante. Valeu demais. Obrigada. Daniel, como que a gente consegue a gravação? Infelizmente, eu cheguei na metade. Deixa eu só interromper vocês, aí vocês podem falar com o professor, só vou dar tchau aqui para todos vocês, tá? Uma excelente noite para todo mundo. Qualquer coisa, você sabe onde me encontrar, viu? E, professor, obrigado de novo. Parceria tá aí aberta, tá?
precisando, pode contar comigo mesmo, de coração. Peço desculpa de novo aí, bravo na comunicação, mas a gente vai se falando, tá bom? Valeu. Tá ótimo, Lucas. Obrigado. Muito bom. Tchau, tchau, gente. Tchau.